irmãos, antes de falar do segredo para que você possa ser bem-sucedido na sua vida, eu tenho que trazer a sua lembrança que a desobediência é uma marca indelével na raça humana. Antes de revelar o segredo, para que você possa ser um vencedor, você lembra daquela personagem desobediente do folclore e da lenda brasileira e, quiçá, mundial, do bicho-papão? A professora licenciada em letras, Daniela Diana, ela diz que o bicho-papão é uma das personagens mais conhecidas do mundo infantil. Volte aí a sua lembrança quando você era criança, quando você ouvia da sua mãe dizendo: cuidado com o bicho-papão. O bicho-papão da cultura infantil é um monstro que está presente nas histórias contadas, e quase todos os povos do mundo conhecem essa lenda, conhecem essa história. E a mãe diz assim: ó menino, se você desobedecer, o bicho-papão vai te pegar. As criancinhas, desde pequeno, ouvem desse suposto monstro que aterroriza as crianças que são mal criadas, mal educadas e desobedientes. Esse monstro tem uma aparência assustadora e aparece no quarto das crianças desobedientes. É a lenda. Mas o que essa lenda tem para você que tem, que é um pouquinho mais prestígio? Qual a lógica para você que já tem, não é mais criança, já tem a razão, já sabe discernir entre o que você quer e o que você não quer? A lógica dessa lenda é: se você for desobediente, não é que o bicho-papão vai te pegar, mas é que as maldições vão te seguir. Hoje eu trato de bênçãos. Você veio hoje e vai ouvir falar das bênçãos de Deus, mas no domingo que vem você vai ouvir falar de 40 maldições que estão inseridas nesse texto. Eu fico pensando porque Moisés enumera poucas bênçãos e ele está preocupado mais com o peso da maldição sobre a vida das pessoas, porque, irmãos, tem pessoas que não são felizes. Tem pessoas que acham que a vida é aquela típica afirmação: ó vida, ó azar. Eu não sei por que eu existo, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui. Eu quero dizer, você nasceu porque Deus quis. Você está aqui porque o Senhor é soberano. Você ouve e me ouve porque a palavra de Deus, ela precisa penetrar como uma espada, como um martelo na sua mente. E por favor, nessa noite eu te chamo, experimente racional primeiro. Pense racional primeiro. Depois, você vai deixar essa palavra entrar no seu coração. O que nós podemos compreender aqui, meus amados? No sermão passado, nós tratamos sobre o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Todo o povo de Israel testificaria em alta voz, e isso está, dê uma olhadinha, no capítulo anterior, 27, do versículo 11 ao versículo 26, assunto do culto passado. Todo o povo de Israel testificaria em alta voz, dizendo que já reconhecia as maldições. A partir do versículo de número 15 até o 26, nós temos 10 novas leis que se materializam. As 10 novas leis devem ser somadas às 10 leis dos 10 mandamentos. Então você está caminhando para o final desse texto. E algumas coisas nós já sabemos. Você quer ser abençoado? Obedeça. Lembra que nós falamos que esse livro ia trabalhar com essa palavra do início ao fim? Obediência, obediência, obediência. E nós estamos diante desse assunto, mais uma vez, de que a obediência nos leva às bênçãos. Mas eu não quero falar hoje do Monte Ebal. Isso foi assunto da semana passada. Abrimos hoje o capítulo 28, de 1 a 14, onde nós vamos falar sobre
bênçãos. E o resumo desta noite é: as bênçãos são marca dos eleitos. Olha para mim. Você está aqui, você tem certeza que é o eleito de Deus? Quem tem certeza que é o eleito de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Você é o eleito de Deus. Então deixa eu falar outra coisa para você. Você já tem a marca da vitória. Você já tem a bênção. Talvez você já foi em várias igrejas, talvez você já ouviu muitos pastores e pregadores falando: você tem que buscar a sua bênção, você tem que decretar a sua bênção, você tem que exigir a sua bênção. Eu quero hoje desmistificar esta fala. O eleito já tem a bênção, ele não precisa buscar a bênção, ele não precisa clamar pela bênção, porque aonde ele for, a bênção do Senhor o acompanhará. Ele é um abençoado. Você é um abençoado por Deus, porque você traz a marca da vitória, você traz a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. Creia nisso, meu irmão, de todo o seu coração. Você é alguém especial pelo Pai. A exposição dessa noite é uma exposição nova. A partir do domingo que vem, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo, dê uma olhadinha, ao 68. Os castigos decorrentes da desobediência. Mas nós vamos ficar hoje com o maná de Deus, como um mel que escoa, como algo gostoso para a nossa vida. A declaração das sanções da aliança são abordadas nesse capítulo, capítulo 28, que assume agora um lugar de preeminência, pois seguindo o padrão dos tratados de suzerania do Oriente Próximo, vem seguir as estipulações do pacto da aliança. A partir da lista de bênçãos e maldições que se segue, temos a impressão de que as maldições ocupam um lugar desproporcional, grande demais na vida das pessoas. Eu só quero, sem entrar nesse assunto, que assunto do ano que vem você não vai perder, porque você vai estar estudando comigo os castigos da desobediência, mas dê uma olhadinha aí agora, rapidamente. Veja, do versículo 1 ao versículo 14, você tem as bênçãos. Do versículo 15 ao versículo 68, as maldições. Será por que Moisés estava preocupado em falar sobre maldições? Já parou para pensar que as pessoas elas estão mais para baixo do que mais para cima? Você já parou para pensar que as pessoas elas lastimam mais, lamoram mais do que bendigo ao Senhor? Como o salmista diz: bendiz ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Será por que nós temos mais facilidade em achar pessoas que nos colocam para baixo? Pessoas que são pessimistas do que pessoas que são otimistas. Eu quero dizer para você que uma das marcas do eleito é ser otimista. Eu confio em Deus. O Senhor me sustenta. O Senhor me dá a vitória. O Senhor sabe da minha luta, do meu sofrimento. O Senhor está comigo. Versículo de número 6, amados, é a base do nosso texto. Bendito serás. Bendito serás. Você é bendito? Você é feliz? Em primeiro lugar, irmãos, observe versículo 2. Esse é o primeiro aspecto daquele que é feliz, daquele que é bendito, daquele que é bem sucedido. O versículo 1 e o versículo 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amados, uma simples sentença do versículo 1 e 2, condicional, mas é dirigido para o povo, condicional para você que está aqui nesta noite, condicional para mim. O primeiro passo é se ouvires. Pode ser que você esteja aqui presente já que não esteja ouvindo mais nada que eu estou falando.
Sua cabeça está lá na sua casa, preocupação no seu serviço, preocupação com a sua saúde. Sua cabeça está fazendo um loop, você não está me ouvindo. Será porque que ouvir é difícil? Será que porque que ouvir exige um grande sacrifício do emissor? O receptor tem dificuldade de ouvir, tem ruídos, tem vozes. E Moisés chega e diz assim: presta atenção, menina. Presta atenção, senhora. A primeira coisa para ser bem sucedido e ser bendito é ouvir. Ouvir. Se você não ouvir ao Senhor, o versículo diz assim: se você, além de ouvir ao Senhor, você cuidar e cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, isto é, se você obedecer ao Senhor, Javé, teu Deus, te exaltará. Nós precisamos hoje de pessoas assim. Pessoas que digam assim: eu não olho para o tamanho do meu problema, eu olho para o Deus que é maior do que o meu problema. Eu confio nesse Deus que abriu o mar vermelho. Eu confio nesse Deus que deu pão dos céus. Eu confio nesse Deus que não nos deixou passar por necessidade durante 40 anos. Eu confio, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem que trabalhar isso na sua vida. Você tem que depositar a sua fé. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir, se você trazer à mente, o Senhor teu Deus te exaltará. 2 versículos como pacto. Aqui estava a promessa divina dentro de um contexto pactual. Nenhuma altura aliança era condicional a qualquer ação ou prática por parte de Israel, já que a aliança era uma dádiva da graça divina. Aceitar a aliança, todavia, da graça divina, todavia era alcançar uma posição nobre, de colocar-se no caminho que conduzia à bênção de Javé. O que nós temos aqui? O povo ia caminhando e Deus ia abençoando. O povo ia caminhando e Deus ia abençoando. Você chegou ao Senhor e Ele te elegeu. Você se dobrou ao Senhor e o Senhor começou a te abençoar. O Senhor abençoa a sua casa. O Senhor abençoa a sua vida. O Senhor abençoa o povo que busca a Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu abençoarei. O que está faltando lá na sua casa? O que está faltando no Brasil? O que está faltando, irmãos? Em primeiro lugar, ouvir e guardar os estatutos do Senhor. Versos 3 e 6. Do versículo 3 ao versículo 6, começam as bênçãos. Bendito será a tua cidade, bendito será o campo, bendito o fruto do teu ventre. 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quem é que não sonha com isso? Quem é que não sonha com uma cidade próspera? Com um país próspero? Meus queridos, a lista de bênçãos desse versículo nos oferece um exemplo impressionante dentro da prosa rítmica hebraica. Há uma prosa aqui com sucessões, frases, conectivos, coordenativos. Isso é, o senso de ritmo é fornecido pela repetição da palavra Baruch. Fala, Baruch. Bendito. Baruch significa bendito. A partir de hoje você não vai maldizer na sua casa. A partir de hoje você não vai falar um palavrão na sua casa. A partir de hoje você não vai denegrir nem colocar uma pessoa abaixo da sua casa, mas você vai falar: Baruch Elohim, abençoa-nos, ó Deus dos céus, Criador de todas as coisas. Minha vida é uma bênção, minha casa é uma bênção, meu emprego é uma bênção, minha saúde é uma bênção, minha família é uma bênção. Enxugue dos seus olhos toda lágrima de infelicidade e deixe Baruch Adonai ministrar em sua vida.
As 6 bênçãos que formam uma unidade em si mesma surgem em algum uso litúrgico dentro do contexto, e aqui expandido pelo comentário exortativo. Das 6 frases, 5 contém apenas 3 palavras em hebraico, somente a terceira 4 e mais longa, embora possa ser lida em hebraico com uma linha única, na rítmica de prosa hebraica. O que você vê aqui são tudo muito semelhantes às palavras das maldições de 16 a 19, que nós estudaremos no próximo domingo, ligeiramente em ordem de um palavreado. Na língua hebraica, tudo era ligado Baruch, Baruch, Baruch Adonai. As bênçãos que cobrem a vida da cidade e a vida do campo, o aumento da prole, das coletas dos indivíduos, dos vasos usados para coletar os utensílios, os produtos do campo, e finalmente todo o espectro das ocupações humanas, as expressões ao entrar e ao sair, e frequentemente usado no Velho Testamento para demonstrar a capacidade do indivíduo de ir e vir nos negócios dessa vida. No ir e vir da sua vida, você é um abençoado do Senhor. Se o irmão Josué me permite, hoje nós saímos felizes aqui da escola dominical, e eu muito feliz, falei, isso é digno de ser comentado. E conversando com o Josué, ele falou assim: pastor, o aniversário da nossa igreja me abriu algumas portas. Eu falei, o que, Josué? E ele contou o como foi bênção, o bolo que ele fez, a maquete que ele fez, o design que ele fez, e como isso chegou em lugares que a gente nem podia imaginar, através da divulgação. E através, Josué, hoje você pode colocar do Baruch Adonai, da bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que vai à frente, é a bênção do Senhor que vai abrindo as dificuldades que nós passamos, que nós lutamos. Dessa forma, as bênçãos são decorrentes da obediência, e essa obediência é uma marca dos eleitos. Os eleitos sabem que são abençoados. Você sabe que você é um abençoado do Senhor, uma abençoada do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, do versículo 7 ao 14, eu chamo a sua percepção aqui para ser um bendito. Serás bendito em todos os empreendimentos, em todos os seus empreendimentos. Veja o versículo 7, que diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo de número 12 agora. 12, a gente vai fazer umas conexões. Veja lá, 12b. 12b diz assim: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E 13a, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Essa é uma expressão que nós evangélicos gostamos de usar. O Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Mas quando é que isso acontece? Então, se você conectar o versículo 7, versículo 12, 13a, Israel derrotará todos os seus inimigos, emprestará a eles e não lhe pedirás emprestados, e assumirá a posição de liderança, cabeça, e não ficarás sujeito como cauda. Irmãos, essa é uma declaração importante para a vida do cristão. O cristão, ele sabe que o Senhor está guerreando por nós. As nossas lutas são as lutas do Senhor. Já estudamos muito para chegar aqui. E quando a gente passou por alguns textos já de Deuteronômio, nós já vimos e lemos, já estudamos, que não era porque Israel era o povo do Senhor, porque Israel era um povo pequeno. Não é porque Israel tinha o DNA de Jesus, não. É porque Deus faria esse povo prosperar. Quem é que te faz prosperar? É o Senhor. Quem é que te faz vencer? É o Senhor, em todos os teus empreendimentos. Veja agora o versículo 8, diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocar as mãos te abençoará na terra que dá o Senhor. Versículo 11, o Senhor te dará abundância de bens
no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu a te dar. E 12a, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas à tua terra, o seu tempo para abençoar todas as tuas mãos, todos os empreendimentos de Israel. Empreendimento, anote aí, significa literalmente estender a mão. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, então quer dizer que uma pessoa que é empreendedor é aquele que estende a mão? Porque a gente pensa no empreendedor, aquele que vai ganhar dinheiro por si só. Ele tem uma ideia e ele agora vai ricar, ou ele vai trabalhar, ou ele vai empreender. Mas no hebraico, o trabalhador autônomo, aquele que é um empreendedor, é aquele que estende a mão. Então, a partir de agora, comece a pensar no seu negócio como aquele que você é um empreendedor. Então estende a mão. Antes de tirar o lucro, estende a mão. Visão do negócio. Irmãos, pense comigo como é que é o judeu. Eu nunca vi um judeu perder um bom negócio. Sabe por quê? Porque eles aprenderam na Bíblia. Eles aprenderam que para ser empreendedor eu tenho que estender a... O camarada está querendo comprar, mas ele não tem todo o dinheiro. Então o que você tem que fazer? Estende a mão. É melhor você ter aquela parte que ele pode pagar do que você perder o seu negócio. Parece que a gente precisa ensinar isso à igreja. Parece que nós precisamos ensinar que nós precisamos estender a mão. E olha, quando você estende a mão, e esse é o princípio de ser abençoado diante de Deus. Veja que isso no Novo Testamento vai acentuando. Se te pedirem uma capa, dê duas. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. Se te pedirem algum alimento, dê, porque essa é a matemática do Senhor. Bendito serás quando você estender a mão, porque aquele que é dono de todas as coisas, Ele te dá bênçãos abundantes. Ele faz com você aquilo que você nem pensa, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Agora veja o 13 e o 14 para a gente terminar. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor estarás em cima e não debaixo, e se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servires. O caminho da obediência é o caminho da bênção. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Mas o desviar-se de Yahvé para servir outros deuses equivale a destruir a base da bênção, da comunhão e da lealdade. Assim, meu irmão, as bênçãos são decorrentes da obediência. As bênçãos são decorrentes da obediência. E essa obediência é uma marca dos eleitos. Os eleitos sabem que são abençoados, porque sabem ouvir os estatutos e os mandamentos do Senhor. Queridos, Deus firmou um grande pacto conosco. Você sabia disso? A confissão de fé, no capítulo 7 do pacto de Deus com o homem, no primeiro tópico, diz: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais devessem obediência ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada deles como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou lhe expressar por meio de um pacto. O que a nossa confissão está falando aqui? Há uma grande distância daquele que é o canal abençoador e você. Há uma grande distância. Mas tudo emana dele. O querer, o efetuar e o poder emana de Deus. Lembra de Jó capítulo 9, versículo 32 e 33? Jó diz assim: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo justamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Deus é o sumo, majestático, juiz acima de todos. Lá no Salmo
114, 5 e 6. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e se inclina para ver o que se passa nos céus sobre a terra. E o Atos capítulo 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem dá a todos. Vou falar devagar. Deus não precisa da gente, mas é Deus que nos dá. O que Deus nos dá? Dá a todos vida, respiração. No finalzinho do versículo, que é para você um bálsamo, um deleite nessa noite. Tudo mais. É sobre esse tudo mais que eu vou aplicando a nossa lição dessa noite. O que esta passagem nos ensinou? Essa passagem nos ensinou que você é bendito, que nós somos benditos se obedecermos ao Senhor. Em segundo lugar, nós somos benditos em todos os nossos empreendimentos. Mas, meu amado, como você pode ser bem sucedido? Como você pode ser bem realizado? Como você pode ser próspero? A resposta é obedecendo a Yahvé. Não tem outra resposta. Obedecendo a Yahvé. Quem estabeleceu esse princípio? Foi Deus. Se não vemos as bênçãos acontecerem, se você ainda hoje vive buscando a sua bênção em várias correntes de oração, em várias campanhas de oração, em várias orações fortes, em igreja que diz assim: hoje você vai receber a sua bênção, o homem de Deus vai orar. Meu irmão, você mesmo pode dobrar o seu joelho na sua casa, no seu lar, no seu quarto, no seu trabalho, e dizer: Senhor, abençoa-me, esteja comigo. Não há uma oração forte, não há uma campanha de 40 dias que vai te dar a sua bênção. Tira isso. Você é um abençoado, porque é o eleito de Deus. E o eleito de Deus, a marca da bênção o acompanha. Por onde você for, a bênção do Senhor vai estar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a dificuldade que você passa, sobre a luta que você está enfrentando. Oração, campanhas em várias igrejas. O que está acontecendo? Como deve ser a sua postura diante das expectativas que ainda não aconteceram? Eu já contei, mas meu coração está explodindo de alegria, e algumas pessoas não estiveram conosco desde sexta-feira. Essa igreja recebeu um grande presente essa semana. Deus nos concedeu a aprovação do projeto da nossa igreja. Essa semana nós recebemos do pastor Mariano, agradecemos a Junta de Missões de Pinheiro, ele disse que está nos acompanhando. Muito obrigado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela expectativa, pela alegria, por ser respostas às nossas orações. E irmãos, estaremos, pela graça do Senhor, a partir de outubro, começando as obras do novo templo dessa igreja. Você pode dar um amém, por favor? Porque você orou e acreditou, nós oramos e acreditamos, e a bênção do Senhor sobre nós sendo derramada. Irmãos, não existe coisa melhor para dizer, diante das expectativas que ainda não haviam acontecido. Nós oramos, depositamos aos pés do Senhor. Você ora e deposita diante dos pés do Senhor. Você confia no Senhor, você entrega a sua vida ao Senhor. O que a Bíblia diz sobre bênçãos, irmãos? O que a Bíblia diz sobre bênçãos? Que as bênçãos te acompanharão. Você tem que crer nisso nessa noite. Que a Bíblia diz sobre as bênçãos, porque elas não acontecem em sua vida. Consulte a sua consciência nessa noite. Nessa noite estamos estudando que Israel é abençoado por Yahvé quando obedece os seus estatutos e os seus mandamentos. A pergunta é: você é obediente a Deus?
Você já pensou que todas as bênçãos e empreendimentos que deseja realizar está conectado a ouvir e a obedecer a Deus? Então o que está esperando para tomar uma atitude hoje? Senhor, eu vou sair dali obediente, eu vou sair desse culto obedecendo a tua palavra, eu vou sair desse culto com a minha vida transformada, restaurada. Senhor, eu quero aproveitar esse tempo que o Senhor está me dando. Em segundo lugar, irmão, o que vai acontecer com esta igreja quando você for obediente a Deus? O que vai acontecer com esse templo? A igreja será diferente, a revitalização será notória, as pessoas serão atraídas a Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele foi obediente, ele cumpriu o pacto da lei com Yahvé antes da fundação do mundo, para que você e eu, nós pudéssemos compreender que Deus dá bênçãos, que Deus firma pactos conosco. Hoje eu gostaria de indicar um livro para você, Graça Ilimitada, de Bryan Chapell, da editora Cultura Cristã, sempre da nossa editora. Ele afirma que a química do coração que liberta do pecado e alimenta a vida é a graça ilimitada. Tudo que você precisa está na graça do Senhor. Tudo que você precisa entender que graça é favor imerecido, que é bênção, que é dádiva, que é dom. Poucos livros sobre a graça de Deus são tão equilibrados, práticos, claros como esse. Leia Bryan Chapell, Graça Ilimitada. Hoje, 3 aspectos fundamentais para fechar a nossa meditação nessa noite. O primeiro aspecto: você é bendito. Hoje nós vamos sair daqui felizes porque nós somos benditos. Você é bendito, você é um abençoado. Bendito serás se fores obediente. A obediência é uma condição para ser abençoado. Você se julga uma pessoa bendita? Em seu atual momento, como você classificaria o quesito obediência na sua vida? E qual a sua maior dificuldade em obedecer? Você sabe que nós temos dificuldades em obedecer. Se fosse fácil obedecer, todos nós seríamos obedientes ao Senhor. Mas há algumas coisas que produzem dificuldade em obedecer. Eu queria que você pensasse nisso. Em segundo lugar, como você valoriza os pactos firmados por Deus a teu respeito? Cristo vai suprir a impossibilidade humana de cumprir a lei, vai subestabelecer a graça. Agora todo o empreendimento de sua vida passa pelas mãos de Cristo. Qual o lugar de Cristo em sua vida? Quais são os teus empreendimentos ainda para este ano? Irmãos, os sonhos de Deus não morrem. Nós estamos ainda em setembro. Se Deus prometeu algo para você esse ano, Ele vai cumprir. Você precisa ter sonhos, projetos, empreendimentos, mas você precisa crer no Senhor. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Você precisa voltar para o Senhor. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, minha família, minha vida, eu sou teu. Tome, Senhor, meu empreendimento. Qual o lugar de Cristo em sua vida? Teus planos, planejamentos passam por Cristo? Ou tem outras motivações? Nessa noite aprendemos que seremos bem-sucedidos em todos os nossos empreendimentos. E por último, você não precisa correr atrás de bênçãos. Devagar, queridos. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Você não precisa ir numa igreja pedir bênçãos. Você não precisa pedir um missionário para orar para que você possa ter bênçãos. Você não precisa pedir para o pastor orar para você ter bênção. Você pode dobrar os seus joelhos, porque as bênçãos vão chegar a você. É o que a Bíblia diz. Elas chegarão a nós. Vírgula. Chegará a você, se você for, fale, obediente. Obediente. Chegará a você se você guardar os estatutos e mandamentos do Senhor. Hoje Ele te chama para uma obediência real e autêntica. O que está impedindo você de ser obediente ao Senhor? Você quer a sua bênção?
Você quer a sua vitória? Seja obediente ao Senhor. Ser obediente até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa. Vamos louvar a Deus com o ministério de cânticos.